Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu caro telespectador, mais uma vez estamos cá com esta passagem muito forte, uma passagem que não termina porque marcou a história do Islã, não é? Estamos a falar do Meiraj, Isra e Meiraj, não é assunto de pequena dimensão, mas nós vamos tentar recapitular pontos cadentes e fortes e vamos trazendo o legado, não é? Do Meiraj, do Isra. Nós já conversamos com Molana e a Pá Safina da vez passada, onde eles falaram a viagem do Nabi Karim alayhi salatu wassalam da Makkah al-Mukarram para Jerusalém e já tinham começado para o primeiro céu, a ascensão, não é? Porque já havia dirigido o Salat, já havia dirigido o Salat, já tinham o atributo de Imam al-Anbiya, não é? Agora ele começa uma vida onde ele uma viagem onde o Jibril alayhi salatu wassalam bate a primeira porta ao primeiro céu e é perguntado quem era ele e ele responde que era Jibril e ele ainda diz, é questionado com quem estava e ele diz que estava com Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Desta vez estamos mesmo com Maulana Osman para dar a continuidade desta viagem até ao sétimo céu. Vamos ver qual é o percurso, o que aconteceu, para depois irmos na outra etapa, o regresso dele e a notícia. Mas antes, porém, nós vamos mesmo ver do primeiro céu. Molana, o programa passado nós falamos que ele esteve no primeiro céu. No primeiro céu e bateu a porta, aliás, o Jibril bateu a porta, ele identificou-se e aprendemos a partir dali, qualquer um que fosse para a sua casa ou casa de outrem, tem que bater a porta, pedir com licença, nunca entrar, mesmo sendo sua casa, sempre que entrar é bom dizer assalamu alaikum, identificar-se quem és tu. Nós aprendemos uma grande lição consigo ontem, quando eu disse que muita gente, quando diz com quem fala, ele diz, você não me conhece? Afinal, você não me conhece? Mas aqui o Jibril alayhi salam chegou a dizer que Ana Jibril não deu uma retórica mal enquadrada. Estamos a começar mesmo, gostaríamos de começar daí do primeiro céu, para mais em diante, como é que foi esta viagem para o sétimo céu, o que encontrou, o que viu, e depois dali para falarmos com outro tema da fase subsequente. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan wa ahsan al-jaza. Indo ao nosso tema, dando continuidade, como ontem nós estávamos a falar, e também aqui a questão que foi dada, antes mesmo de irmos ao nosso programa concreto, eu gostaria aqui de frisar que o salam no Sharia, nós temos que prestar atenção. Às vezes há um irmão que está a entrar em casa do seu irmão sanguíneo, não dá salam porque é em casa do irmão dele. O próprio homem também entra na sua casa porque sua própria casa também não dá salam, porque ele acha que a casa é minha, porque eu vou ter que saudar. Mas o Islã sempre recomendou que a pessoa sempre pedisse permissão. Allah subhanahu wa ta'ala no Surat An-Nur, ele diz o seguinte: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Não entrem em casas que não são vossas até que peçam permissão e deem o salam. Esta é uma base do Coran. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. Quando entrarem nas vossas próprias casas, deem salam. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hadith, ele esclarece, diz que ثلاثة كلهم ضامن على الله. 3 tipos de pessoas estarão sempre na proteção de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala sempre irá proteger a eles. E uma das pessoas que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencionou foi رجل دخل بيته بالسلام. Aquele homem que ao entrar em sua casa dá salam. Que proteção Allah vai dar a este homem? Imaginemos alguém que saiu na sua casa por causa de alguns atritos e quando ele volta a sorrir e dá salam. Como as pessoas vão receber ele de uma boa maneira? Nós às vezes não prestamos atenção nesses pequenos pontos, mas é sempre importante pedir, dar salam e ser respondido.
E também deixarmos este hábito de nós acharmos que não, quando me perguntarem quem está a falar, vou dizer que sou eu, porque as pessoas já conhecem a minha voz, né? Às vezes também acontece assim, alguém liga, a pessoa não tem o número dele. Assalamu alaikum, alaikum salam, com quem estou a falar? A pessoa diz, epá, mas você está a perguntar com quem está a falar, não está a ouvir a minha voz? Não, a pessoa tem que falar que sou tal fulano, tem que se identificar. Todo ser humano tem que se identificar. Então, indo para o nosso tema, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqui conta a passagem de Mi'raj, da exceção, que ele diz quando chegou no primeiro céu, Jibreel alayhi salatu wassalam bateu a porta e foi perguntado, Jibreel alayhi salatu wassalam, man, ele disse, Ana, hal ma'aka ahadun, você tem alguém consigo? Ele disse, Ma'ya Muhammadun, eu estou com Muhammad. Muhammadun qad bu'itha ilayhi, Muhammad já tem a permissão, já foi dada esta permissão, já é um mensageiro. Ele disse, Muhammadun qad bu'itha ilayhi, sim, Muhammad já tem, já foi dado o selo da profecia, já é um profeta. Então, fafataha lana, as portas foram abertas para eles e entraram. Quando entraram, faqila marhaban bin nabiy salih, boas-vindas a um mensageiro honrado, então bondoso. Aqui, quando Jibreel ainda marcava os passos, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha um homem ao lado e Jibreel alayhi salatu wassalam pergunta ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, atadri man hadha? Conhece quem é este homem? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, eu não conheço. Então, Jibreel alayhi salatu wassalam, ele diz, Hadha abuka Adam, este é o seu pai Adam. Fasallima alayhi, cumprimente a ele. Né? Aqui também temos um ensinamento que um filho tem que ter hábito de saudar o pai. Amém. Há filhos que não se preocupem em saudar o pai, porque o pai está a chegar em casa e é o pai que tem que saudar ele. Não, tem que manter respeito. Um filho sempre tem que saber que quando o pai chegar em casa, ele saudava o seu pai. Apesar que os pais ainda têm que transmitir este conhecimento aos filhos que deve-se saudar alguém, mas a obrigação do filho é saudar o pai. Né? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam saudou a Hazrat Adam alayhi salatu wassalam, isto no primeiro céu. Depois de saudar, o profeta Adam alayhi salatu wassalam respondeu o salam do profeta sallallahu alaihi wasallam e ainda Adam alayhi salatu wassalam fez um dua para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz, marhaban bil ibn salih, né? Este é meu filho honrado, este é meu filho bondoso. E daí, depois de dar este salam, esta felicitação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles seguiram a viagem para o segundo céu. E quando chegaram no segundo céu, Jibreel alayhi salatu wassalam fez o mesmo que ele fez no primeiro céu, bateu a porta, pediu o salam, foi-lhe perguntado quem era, ele também respondeu que era Jibreel, foi-lhe perguntado se estava com alguém, ele disse sim, estava com Muhammad, e quando as portas foram abertas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz, فَإِذَا أَنَا بِإِبْنَ خَالَةٍ, estava lá, eu me encontrei com os dois primos meus. Então nós aqui encontramos a linhagem familiar do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz que encontrei-me com dois primos meus. E quem foram esses primos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a se referir a Isa alaihi salatu wassalam e Yahya alaihi salatu wassalam. Os dois. Então os dois fazem, por estarem muito próximo à linhagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eles fazem parte dos primos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eles desejaram boas-vindas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desejaram as boas entradas aos seus, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim deu seguimento à viagem deles, do profeta sallallahu alaihi wasallam e Jibreel alaihi salatu wassalam, para o terceiro céu. Então, eles indo para o terceiro céu, Jibreel alayhi salatu wassalam bateu a porta e saudou lá. Foram abertas as portas, ele entrou e encontrou-se lá o profeta sallallahu alaihi wasallam
encontrou-se com Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam. Hazrat Yusuf alayhi salatu wassalam. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam qualifica Yusuf alayhi salatu wassalam como aquele homem que foi dado a metade da beleza dos homens. E vem dito em alguns hadith que os residentes do Jannah terão esta beleza de Yusuf alayhi salatu wassalam. Levanta-se aqui que será que o profeta Yusuf alayhi salatu wassalam era tão belo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os sahabas, quando qualificam a beleza de profeta sallallahu alaihi wasallam, eles dizem que a face de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam não se diferia da clareza da lua da 14ª noite. Amém. Uma face brilhante. Que as qualidades que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha eram qualidades excepcionais. E em alguns hadiths também vem dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam possuía a mínima qualidade de todos os anbiya alayhimu salatu wassalam. Quer dizer, ele possuía cada anbiya, uma das qualidades daquele profeta, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam possuía esta qualidade. Por isso que não se encontrava, por isso quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, foi aquele poeta veio em frente de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narrar esta poesia, ele dizendo que o ahsanu minka lam tarakatu aini, uma pessoa tão bela como você, os meus olhos nunca viram. O ajmalu minka lam talid nisa, o homem mais belo que você, nenhuma mulher já deu à luz. Khuliqta mubarra min kulli aibin, foste criado, foste dado à luz sem nenhum defeito. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, parece-me que você foi dado à luz como você desejou. Quer dizer, parece que você se formou sozinho como você queria. Então, esta era uma qualidade de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E essas qualidades do profeta sallallahu alaihi wasallam são qualidades que, se nós encontrarmos uma em um homem, não vamos encontrar a outra no mesmo homem. Né? Que nós tentamos o nosso máximo buscar aqueles ensinamentos e as qualidades de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam foi um homem excepcional. É sempre importante os muçulmanos buscarem o conhecimento deixado por Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e seguir o exemplo da vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim a viagem deu continuidade para o quarto céu. Assim, depois no quarto céu vem os hadiths que o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrou-se com Hazrat Idris alayhi salam e Zacarias, ainda foi para o quinto céu. E sempre que eles subiam, a cada nível que eles subiam, vem dito aqui que as práticas de Jibrail alayhi salam sempre foram as mesmas. Aqui nós, recuando um pouco atrás, quanto tempo levaria esta viagem normalmente hoje? Nós ainda esquecemos de frisar este ponto ao iniciarmos o nosso programa. Quanto tempo levaria? Por que esta viagem, quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contou para os residentes de Meca, eles trouxeram muita dúvida. Por quê? Só a viagem de Meca para Jerusalém já era uma viagem de longa distância, que não era possível fazer em meia-noite. Agora, da terra para os céus, quanto tempo levaria esta viagem? Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: "Ta'ruju al-malaika wal-ruh ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana." Miqdaru 50,000 sana. Quer dizer, 50.000 anos, 500.000 anos. Esta viagem poderia levar isto para os céus. Agora nós estamos só ir para os céus, não voltar. Ta'ruju al-malaikatu wal-ruh ilayhi fi yawmin, num dia, esses anjos sobem para o céu. A distância que eles levam para o céu, na contagem normal, seria 500.000 anos. Né? 50,000 sana, aliás, 50.000 anos. 50.000 anos, estamos a falar, onde a pessoa faria essa viagem de 50.000 anos? Onde poderia chegar hoje? Se nós estamos a falar de Moçambique para a África do Sul, são quanto tempo de voo? Minutos. Minutos. São horas. São horas.
Uma viagem daqui para Makkatul Mukarram, Moçambique para Meca, São 7 horas. pouca viagem. Isso está-me a falar que em 2 dias, alguém que não quer descansar pode passar em todos os continentes. Em um dia. E estamos a falar aqui uma viagem da terra para os céus. Por isso, esta viagem não foi concedida a ninguém mais. A nenhum mensageiro também foi concedida esta viagem. Esta viagem foi especificamente a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pela honra e pela dignidade que Muhammad sallallahu alaihi wasallam representava. Né? Há passagens claras. Isso também pode trazer algumas dúvidas por causa de outras religiões, como eles olham estas passagens, como eles olham esta viagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas é a responsabilidade nossa como muçulmano aprendermos e tirarmos um proveito nestes ensinamentos. Assim, continuamente, e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz que quando chegaram no 7º céu, quando Jibreel alayhi salatu wassalam bateu a porta, eles entraram e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam viu na porta um homem sentado, um velho sentado de barbas brancas. Isto é em que céu? 7º céu? No 7º céu. Ok. E o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a Jibreel: quem é aquele homem que está sentado aí? Cujo, onde ele estava sentado, entravam pessoas, entravam anjos. Jibreel alayhi salatu wassalam, ele diz que aquele é o seu pai Ibrahim alayhi salam. Que Ibrahim alayhi salatu wassalam estava sentado numa porta, فَإِذَا فِيهِ يَطُوفُونَ مَلَائِكَةً. Os malaicas fazendo tawaf. Quando os malaicas terminavam o tawaf, entravam lá na porta e não saíam mais. E Jibreel alayhi salatu wassalam diz que este percurso vai ser continuamente até no dia de Qiyamah. Diariamente, esses anjos fazem tawaf, entram e quando entram não saem. Agora nós aqui vejamos a grandeza de Allah. Quantos anjos Allah criou para estar a fazer aquele trabalho? Subhanallah. Estamos a falar isso desde o momento do Mi'raj, e antes do Mi'raj, os malaicas já faziam aquele tawaf. Eu acredito que o tawaf começou logo após a morte do profeta Ibrahim. Até no dia de Qiyamah, quantos malaicas Já existem? fizeram. Sim. É. Né? Por isso que os homens de Aqida, quando qualificam, eles dizem que Allah subhanahu wa ta'ala Qadimun bila ibtida, daimun bila imtiha. Este é Allah. Allah é o dono do princípio sem o fim, e depois de tudo terminar, ele sempre vai existir. Allah, quando criou o ser humano, não criou o homem para o benefício de Allah. Não. Allah criou o homem assim como... Desculpa. Criou o homem assim como os gênios para simplesmente adorarem Allah. Através dessa adoração, eles pudessem adquirir o perdão da parte de Allah. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no hadith ele diz: "Kullu ibn Adam khata", todo ser humano comete os erros. "Wa khairul khata'in at-tawwabun", e os melhores dentre eles, aqueles que cometem os erros, são aqueles depois de cometer os erros eles reconhecem e arrependem-se diante de Allah. Então, por motivo disso, Allah subhanahu wa ta'ala, no hadith, onde o Rasulullah sallam disse: "Law lam tudhnibu", se vocês não tivessem o hábito de pedirem perdão a Allah, la dhahaba Allahu bikum, Allah iria acabar com vocês todos. Wa la ja'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfir lahum. Então, Allah traria um povo que comete erros e pede perdão, e Allah subhanahu wa ta'ala estaria pronto para perdoar a eles. Assim como Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conta que quando chegaram no 7º céu, depois desse incidente, o profeta sallallahu alaihi wasallam passou com Jibreel alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Jibreel alayhi salatu wassalam para que levasse o profeta sallallahu alaihi wasallam, visitasse o Jannat assim como o Jahannam. Visitasse Jannat e O Jahannam. Jahannam. Sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam passou pelo Jannat, viu as maravilhas do Jannat e o que está reservado lá para os muçulmanos, e passou pelo inferno e viu lá o castigo, e
foi demonstrado a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimamente os residentes do inferno. E daí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, chegaram num sítio conhecido por Sidratul Muntaha. No Sidratul Muntaha, Jibril alayhi salatu wassalam não deu mais nenhum passo para frente. Parou. De acordo com o hadith, vem dito que o único ser que já atravessou aquela barreira foi simplesmente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenhuma outra criatura, nem mesmo os anjos, tiveram o privilégio de atravessar aquela barreira. E Jibril alayhi salatu wassalam, ele fala isso, Rasulullah sallam disse que a minha viagem consigo, a minha caminhada consigo termina aqui. A partir daqui para frente é sua vez. Vai sozinho, tudo está lá, está reservado para si. Então, Allah subhanahu wa ta'ala menciona afatumarunahu ala ma yara. Quem de vocês quer desmentir aquilo que ele não viu, enquanto o profeta viu? Vocês estão a desmentir aquilo que ele conseguiu ver? afatumarunahu ala ma yara. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Nenhum ser humano chegou lá, nenhuma criatura chegou lá. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: in huwa illa wahy yuha allamahu shadidul quwa. Subhanallah, o Coran é algo muito saboroso. Quando nós sentamos, escutamos o Coran, aprendemos o Coran, percebemos o Coran, nós notamos que, afinal de contas, essas palavras não são palavras humanas. Não são palavras humanas. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Essas palavras são palavras de um mensageiro honrado. Então, essas palavras, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Essas não são palavras de um Satanás, de um Lúcifer, não. São palavras que vêm de um mensageiro orado. Então nós temos que honrar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por este privilégio de Allah nos conceder a oportunidade de nós pertencermos a uma de Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não imaginamos quanta gente desejou estar viva e pertencer a este ummat. Até Anbiya alayhimu salatu wassalam desejaram que Allah subhanahu wa ta'ala desse a eles tempo para testemunharem a vinda de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o único privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala deu a esses Anbiya foi a partir do Mi'raj. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirigiu o salat para esses Anbiya, aí eles tiveram o privilégio de testemunhar a vinda do último mensageiro. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz que depois daí, quando cheguei no Sidratul Muntaha, eu me deparei com uma árvore cujas folhas, que adhanul fil, a forma das folhas parece orelha do elefante, tão grande, as folhas. E debaixo daquela árvore a escorrer o rio. Quem nos qualificou o Jannat é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ladhatul lisharibin, indaha jannatul ma'wa. O Jannat, a percorrer lá o rio. Rasulullah sallam diz que no Jannat tem o que é Jannat? Jannat é aquele lugar, como Rasulullah sallam qualifica. Diz que Jannat é o lugar onde que nenhum olho já viu, nenhum ouvido já ouviu e nenhum coração já sentiu. Isto é Jannat. Que nós aqui só estamos a ouvir Jannat, Jannat. Já imaginamos assim? Alguém que só está a ouvir que... Epa, alguém que nunca chegou no Maputo. Ele só ouve, mano, Maputo é bonito. Maputo é aquilo. Ele sempre ficou com aquela expectativa. Que já me contaram. Mas, quando ele aterra no Maputo, ele sente que... eu estou no Maputo. A forma dele vai ser tão diferente do que aquilo que ele ouviu dizer de Maputo. Que as pessoas dizem que Maputo é aquilo, mas quando ele está a viver, já é outra situação. Por isso que tem aquele hadith onde que vem dito que os anjos
quando encontram um ajuntamento onde se falar de Allah subhanahu wa ta'ala, eles levam o relatório para Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala pergunta aos anjos, mas o que eles estão a procurar com aqueles encontros? Os anjos dizem que eles estão a procurar de Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala pergunta aos anjos, alguma vez eles já viram Jannah? Não, só ouviram dizer. E o que seria se eles um dia tivessem a oportunidade de verem o Jannah? Por isso nós vamos ver aqui, maior parte de conselhos de Rasul, que vem de Rasulullah sallam, aconteceram após o Mi'raj. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou de Mi'raj, a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam para com uma aumentou. Aumentou por quê? Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam já tinha a visão do Jannah e já tinha a visão do inferno. Começou a aconselhar duramente as pessoas a não praticar as más ações. Por quê? Pelo que ele viu do inferno. Que o inferno é aquele lugar onde que tem espaço para todos e para tudo. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلِ امْتَلَأْتِ, no dia em que nós iremos dizer ao inferno, já chega, فَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ, o inferno vai responder, se já restou alguém, manda. Tem espaço. Tenho espaço ainda. Né? Então, nós tiramos aqui do Mi'raj uma lição e um conselho para o muçulmano. Às vezes nós, quando ouvimos essas passagens, nós achamos que isso só estão a contar, só. Não aconteceu isso. Mas se nós contarmos, falamos que isso não aconteceu, então temos que sentar e pensar assim, mas como o Islã chegou até a mim? Como o Islã chegou até a mim? Claramente nós vamos dizer que eu sou muçulmano porque meu pai é muçulmano. Mas nosso pai como ficou muçulmano? Porque o pai dele foi muçulmano. E o pai dele como foi muçulmano? Houve uma corrente até o Islã chegar a nós. E existiram pessoas que sacrificaram o seu tempo. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele conta que quando chegou, depois de visitar Jannat e Jahannam, chegou o momento verdadeiro para ele. O momento esperado para ele. Né? Que era um momento do encontro dele com Allah subhanahu wa ta'ala. É aqui onde, será aqui onde vem um ayat, فَكَانَ كَابَ كَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَكَانَ قَابَ كَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Mas, quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam sentia-se muito perto de Allah. Ao Adná, ou até quase tocava, mas tinha lá uma barreira. O que causou esta barreira? فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Aí, logo o profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu uma voz. Paragem. Agora é o momento certo. Não movimenta mais. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. A partir daí, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o prêmio dos salat. Quando vem فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, vem diretamente ligado ao salat. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. مَا أَوْحَى. Sim, depois Allah diz مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. A boca nunca vai dizer ao contrário do que aquilo que ele viu. Estamos aqui a trazer aqui incidentes muito fortes de Miraj e já ouvimos aqui o Nabi Karim alayhi salatu wassalam já está mesmo no sétimo céu. Neste sétimo céu já está a receber aqui algumas recomendações. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Nós vamos parar por aqui porque o outro tema, depois de receber essas revelações todas, depois do Sidrat al-Muntaha, certeza absoluta, ele vai começar a preparar o regresso da viagem para Makkah al-Mukarram, onde estaremos no próximo episódio a falar do Nabi Karim alayhi salatu wassalam, quando ele traz a mensagem, qual foi a repercussão da recepção da mensagem do Ahl al-Makkah. E aí, como ouvimos muito bem do Maulana Osman, a preocupação do Nabi Karim alayhi salatu wassalam mudou quando voltou
ou aumentou depois da viagem do Isra e Miraj. Significa, já falava coisa com causa, com responsabilidade e sabia qual seria o impacto de quem acredita e de quem não acredita o Islã. E quem fosse desobediente, porque já está quase explanado nesta viagem de curto tempo, mas com uma vida longa, aula longa, uma compreensão longa, profunda, que até agora alguns irmãos discutem se ele encontrou com Allah subhanahu wa ta'ala ou não, que esta pergunta faremos a Maulana Usman no próximo programa. E aqui onde diz Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَانَ كَابَ كَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى, porque alguns ulamás dizem فَكَانَ كَابَ كَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى, eram Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o anjo de Ibrahim alayhi salatu wassalam durante a viagem. Mas o Maulana aqui traz uma explanação no programa passado que o buraq foi o animal montado pelo Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Então esta ayat ele aplica depois do Sidrat al-Muntaha, que faremos no programa no próximo episódio. Não saia daí, muita coisa está a vir sobre Miraj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.